Conseguiram acessar o link? Deixa eu ver quantas pessoas. Vamos retornar aqui, né? Tá me ouvindo? Sim. Boa Então, noite, professora. Que bom. Então, vamos lá, né? Como eu estava falando aqui para vocês, tá, gente? Dentro desse reino, né? Desse grande reino que a gente tem, que é esse reino protozoário, né? Nós temos os protistas aí, e eles têm as suas atividades fisiológicas, tá? Que são classificadas em trofozoide, cisto ou gameta, tá? Trofozoide é a forma ativa do protozoário, na qual ele se alimenta e se reproduz, tá? Então, é a forma ativa aí desse protozoário. Os cistos é a forma de resistência ou inativa, tá? Esse protozoário, ele secreta uma parede bem resistente, que é essa parede cística, que o protegerá quando estiver em meio impróprio ou em fase de latência. Frequentemente há uma divisão nuclear interna durante a formação dos cistos. Então, a gente tem aí que o cisto ele acaba tendo essa forma mais resistente para ele conseguir, né, se desenvolver aí fora, né, no caso, fora de um hospedeiro, tá? Então, por isso que ele acaba sendo essa forma latente também, né? Ele acaba sendo mais prejudicial. Tá? E aí nós temos também os gametas, que é a forma aí sexuada, que aparece em algumas espécies. O gameta masculino é o microgameta e o feminino é o macro. Oi. Pode falar. Esse cisto aí que você tá falando é aquela doença que a gente dá? Tipo, cisto no útero? Não. Aqui, no caso, elas são a forma em que esses protozoários, tá? Aqui a gente está falando do reino protista mesmo, que são as bactérias, tá? São os protozoários, tá? Então, aqui não é esse tipo de cisto, não. Esse cisto que eu falo, eu vou até mostrar uma foto mais para frente, vocês vão entender melhor. Tá? É uma forma aí mesmo, apenas uma forma fisiológica que a espécie possui, tá? Que os protozoários possuem. Ela se dá na forma de trofozoide, tá? Que é a forma ativa do protozoário, ou em forma de cisto, que ela acaba sendo mais resistente. Então, é só uma forma dele se dar. Só que aqui a gente não está falando da doença, aqui a gente está falando do protozoário. As formas de desenvolvimento que eles acham. Lembra que lá na primeira aula eu falei, gente, esses seres, eles acabam adquirindo maior resistência, eles acabam evoluindo, né, se mutando, e as formas que eles acham de se evoluir, né, aí, de desenvolver a sua atividade fisiológica, tá? São essas. Por tropozoide, por cisto, tá? Aí, ou por gameta. Deu para entender? Deu sim. Tá. Mais para frente eu vou mostrar uma foto e você vai entender um pouco melhor, tá? Aí a gente tem os tipos de locomoção, né, dos protozoários. Locomoção seria o quê? O tipo de movimentação, tá? Dos protozoários. Ela é feita com auxílio de uma ou da associação de duas ou mais das organelas abaixo. Então, de que forma que esses protozoários eles podem se locomover, tá? Eles podem se locomover através de pseudópodes. Aqui nós temos a imagem, né? Para vocês verem, em forma de flagelo, como por exemplo, a gente tem a Trypanosoma cruzi, que ela se locomove através do flagelo. Os pseudópodes, a entamoeba se locomove dessa forma. E os cílios, tá? Que é o Balatidum coli, se locomove através aí de cílios. Então, é a forma com que eles podem se movimentar, tá? Aqui a gente viu, então, o tipo de atividade fisiológica do protozoário, que é dividido em tropozoide, cisto e gameta, tá? A sua forma de locomoção, que se dá por pseudópode, flagelos ou cílios. E agora o tipo de nutrição, tá? Como que esses protozoários, eles se nutrem, né? A nutrição deles
ela pode se dar de forma holozoica, tá? De forma saprozoica, que a gente vai ver cada uma dessas definições, de forma aeróbica ou anaeróbica, tá? Essa forma holozoica, elas nutrem-se de matéria orgânica, tá? Que já são elaboradas aí. Por quê? Porque elas não produzem o seu próprio alimento, né? E eles são heterotróficos no caso, né? Como eles não produzem o seu próprio alimento, eles se nutrem aí dessas matérias orgânicas que já são aí elaboradas, tá? Envolve a captura, ingestão e assimilação e eliminação das porções não digeridas. Aí. A forma de nutrição saprozóica, né? Como que ela se dá? Eles utilizam a matéria orgânica e inorgânica dissolvida em líquidos, são osmotróficos, tá? Ou seja, eles absorvem as substâncias digeridas da célula ou do tecido do hospedeiro, como por exemplo aí a gente tem a tripanossoma, tá? Que utiliza essa forma aí de nutrição. A nutrição também, ela pode ser de forma aeróbica e anaeróbica, tá? A forma aeróbica vive em meio rico, né, que possui aí oxigênio, então essas células acabam se alimentando, e de forma anaeróbica, elas vivem em meio onde não há muito oxigênio. Então, são essas as classificações que a gente tem aí de nutrição, tá? Pode ser holozoica, né, soprozoica, aeróbica e anaeróbica. Essas são as formas de nutrição dos protozoários, tá? Que hoje a gente vai ver só o grupo de protozoários para vocês, que já é muita informação, né, gente? Para vocês não confundirem. Aí amanhã a gente passa para outro tipo de reino, tá? Antes de entrar nas doenças propriamente ditas, né? Que são causadas aí pelos parasitas, pelos tipos de parasitas. Então, antes da gente estudar as doenças, a gente tem que estudar aí os vetores, tá? O que causam elas. E essa reprodução, né? Agora a gente vai falar da reprodução aí dos protozoários, né? Como que ela se dá? Ela se dá de forma assexuada, né? E essa forma assexuada, ela pode ser por várias maneiras, né? Nós temos ela divisão binária ou cisparidade, pode ser por brotamento ou gemulação, pode ser por endodiogenia, né, que é a formação de 2 ou mais células filhas por brotamento interno, pode ser por esquizogonia, que é a divisão celular aí, seguida da divisão do citoplasma, tá? Constituindo indivíduos isolados. Esses rompem a membrana da célula mãe, né, que é a célula ali de origem, continuam a se desenvolver mais eficiente que a divisão binária, tá? Ela é um pouco mais evoluída, porque ela produz mais células filhas. Então, elas podem dar origem a 2 ou mais células filhas, tá? Então... Professora? Sim. Que tipo de reprodução é essa? Brotamento ou gemulação? Então, esse é um tipo de reprodução, tá? O brotamento, eu vou explicar um pouquinho melhor mais para frente, ele é o surgimento de brotos, tá? Na superfície aí do organismo. Então, a gente tem o organismo protozoário, aí surge tipo um brotozinho ao lado, tá? Na superfície do organismo. Esses brotos, eles vão dar origem a um novo organismo, e aí vai formar, assim, as colônias, tá? Então, esse é um tipo de reprodução por brotamento. Porque, gente, lembrando aqui, eles possuem, essa forma é a forma mais simples, a forma assexuada, tá? Então, aqui, então, por broto, é como se eles fossem fazer um clonezinho, né? Ao lado, tipo assim, vai surgindo os brotos aí na superfície. É tipo a reprodução do Bob Esponja? Isso. Ah, tá, Tipo entendi. isso, tá? É a reprodução mais simples mesmo, né? Ela vai ser por divisão binária, né? Que vai ali se dividir, a célula vai se dividir, vai se tornar, vai tendo a reprodução, ela vai ser por brotamento e gemulação, aonde a superfície do organismo ela vai aderir ali, né? A esses brotos e vai dar aí um novo organismo, né? Através desse brotinho aí vai gerando outros organismos aí. Certo? Que é através desse brotamento interno mesmo. Professora,
A gente vai ver cada uma delas aqui separada. Oi. Professor, só eu vou voltar lá no início, quando a senhora falou dos protozoários, para ver se eu entendi. Sim. É como a senhora falou que não era um processo direto, vamos dizer assim. Então, significa que para mim adquirir uma doença, alguma coisa assim, é como se o mosquito picasse o cachorro e eu tenho contato com o cachorro e eu acabo adquirindo algum problema de saúde? É isso que a senhora quer dizer? Basicamente sim, tá? Porque além de eu ter o vetor, né, eu tenho o transmissor também. Aqui, deixa eu tentar voltar aqui um pouquinho, onde eu mostrei. Ó, aqui, por exemplo, né, são as doenças provocadas. Uma das doenças provocadas, né, por protozoários. Nós temos tanto o causador da doença e o transmissor, que é isso mesmo que você falou, tá? Aí aqui, ó, o agente causador da doença de Chagas é qual? O Trypanosoma cruzi, ele é o causador, tá? Mas como que essa doença vai chegar ao homem? Ela precisa de um agente transmissor. Esse transmissor vai ser o barbeiro, que vai estar levando a doença de Chagas, tá? Da mesma forma aqui também, nós temos a leishmaniose tegumentar, né? Ou úlcera de Bauru. Nessa doença, eu tenho que o agente causador da doença é a leishmania, mas como que ele vai chegar ao homem? Através de um agente transmissor, que é o mosquito palha, que vai transmitir, né, a doença aí para o homem. Ficou mais claro? Ficou sim, professora. Certo? É nessa lógica mesmo, tá? É muita informação, né, gente? Por isso que eu tento sempre deixar bem detalhado para vocês, que eu sei que é muita informação, né? Parasitologia realmente não é uma matéria fácil, então qualquer dúvida pode falar aí que a gente para, a gente volta, tá? Repete aí de novo. Então, aqui os tipos de reprodução, tá? Vamos ver aí cada tipo dela aí de forma separada, né? A divisão binária simples, né? Onde esse núcleo ele se divide igualmente. Então, é como se fosse uma duplicação, né? Ele vai se dividir aí, se divide igualmente, dando origem a duas células idênticas, né? A célula mãe, que é a célula de origem. Como, por exemplo, aqui a gente tem a Trypanosoma e a leishmania, tá? Então, tá vendo aqui, ó, a célula vai se dividir, tá? E vai dar origem a outra célula idêntica. Então, essa é a divisão binária. Ela apenas vai se dividir, né? A forma assexuada, então é simples, né? É como se fosse uma replicação, porém que ela vai se dividir. A célula mãe vai se dividir, né? E vai dar origem a duas células idênticas, duas células filhas idênticas, certo? E por brotamento, né? Que a colega aqui também perguntou, né? Como que se dá essa reprodução por brotamento, né? Então, tá vendo aqui, ó, que é um broto, né? Tá vendo aqui que são os surgimentos, né? Ó como é que se surge aqui, ó. A célula aqui, ó, vai se juntar a outras células, né? E vai dar origem aí, ó, a outros brotos. Ela se junta à superfície, ela se adere à superfície aí de uma célula, né, da célula mãe, no caso, a superfície desse organismo, e esses brotos vão dar origem aqui, ó, a novos organismos, por brotamento mesmo, tá? É bem simples, a reprodução, por ela ser assexuada, né, ela é simples mesmo. Dúvidas quanto a tipo de reprodução binária ou brotamento? Pode passar? Pode sim. Então, aqui ainda aqui nós temos o outro tipo de reprodução, né? Que é a endodiogênia. Como que se dá essa reprodução, tá? Ela é dentro da célula mãe, vai ocorrer a formação das células filhas, núcleo e citoplasma. E só depois ela se rompe a membrana citoplasmática da mãe, tá? Então, aqui, nesse tipo de reprodução, ó, tá vendo aqui na figura, a gente pode ver uma célula mãe, né?
ela vai ter a formação aqui, vai dar origem a 2 células filhas, tá? Porém, aqui ela vai ter núcleo e vai ter citoplasma, então ela é um pouco mais, né, elaborada. Só depois disso que se rompe aqui, ó, a membrana citoplasmática, tá? Então, são produzidas 2 células filhas no interior da célula mãe, tá? A qual é, então, consumida pelas descências antes de se separarem delas, tá? Antes delas se separarem aqui, ó, elas são aí, ó, consumidas, tá vendo? Uma célula mãe vai dar origem a 2 células filhas. Esse é o tipo de reprodução endodiogênia. E aí nós temos, né, aí outro tipo de reprodução que é a esquizogonia, tá? Nesse tipo de reprodução, nós temos que o núcleo ele vai se dividir sucessivamente e ocorre a formação de milhares de merazóitos. Então, aqui é que a gente tem mesmo. O que é que seriam esses merazóitos, né? São células idênticas. Então, essas células elas vão se dividir sucessivamente e vai dar origem a várias outras células. É como se fossem clones mesmo, né? Por reprodução e assexuada, vários outros tipos de células. Então, ela replica o seu núcleo celular, né? E outras organelas. É como aqui a gente tem bem mesmo a forma de clone. Ela vai se replicar, essas células elas vão se replicar, né? E o núcleo celular vai dar origem a outras organelas. Então, esses são os tipos de reprodução, né? Assexuadas, tá? Tipo de reprodução assexuadas aí que nós temos nos protozoários, tá? Que pode ser ou por divisão binária, tá? Ou por brotamento, aonde, né, uma célula vai se aderir por meio de brotos, né? Ou a endodiogênia também, que a célula mãe vai dar origem à célula filha ali, através do broto interno, ou por esquizogônia aqui, né, que é através aí dessas replicações, tá? Dúvidas quanto à reprodução assexuada? Que agora a gente vai passar para a reprodução sexuada. Na reprodução sexuada, né, nós temos que elas se dividem em conjugada, em sigmania ou fecundação, tá? E de que forma que pode ocorrer, né? Na forma conjugada, nós temos aí a união temporária de 2 indivíduos, né? Com a troca mútua de matérias nucleares. Ou seja, a troca do material genético, que nessa forma de conjugação a gente vai ter aí a troca do material genético, tá? Na sigmania ou fecundação, nós temos a união, né, do microgameta com o macrogameta. Aí vai se formar um ovo ou zigoto, o qual pode dividir-se para fornecer um certo número de esporozóitos, tá? Então, o que é isso, né, professora? O que é isso tudo? Esse tanto de nome, né, é difícil aí. Nada mais é, gente, aqui, esse tipo de reprodução, 2 células vão se juntar, tá? Como, por exemplo, o espermatozoide e o ovócito, eles vão se juntar para a fertilização, tá? Resumindo, é isso, esse tipo de reprodução. E como ocorre, né, a troca aí desse material genético dos gametócitos? Eles vão ocorrer aqui, como eu falei para vocês, né? Através da reprodução aí, seja ela conjugada, ou seja aí através da fecundação, tá? Ocorre aí a troca do material nesse modelo aí de gametócitos, né? Que é a reprodução, a fecundação vai ocorrer através da junção aí do ovócito com espermatozoide, tá? O material genético aí, a troca do material genético. E agora a gente vai passar a estudar a giardia, tá? Que é um protozoário, que agora a gente vai ver como que, né? Vocês vão começar a entender melhor, porque antes da gente chegar na doença, né, da gente estudar os tipos de vetores, a gente precisa saber como que a gente chegou lá, né?
Então, nós temos os reinos, né? Os 5 grandes reinos. Desses reinos, nós estamos estudando os protozoários, né? E aí a gente viu como que se dá a fecundação, a nutrição, a reprodução desses protozoários, né? De que forma que isso é feito. E agora a gente vai passar aí para um dos maiores tipos, né, de protozoários do intestino humano que nós temos aí, que é a giardia, tá? Eu já Aí tive, professora. Alguém falou alguma coisa? Eu já tive essa doença. Já teve? Uhum, quase morro. Não é uma doença fácil, né? Por isso a importância, né? Que a gente vai ver aqui como que pega, qual que é a forma de transmissão, né? Quais são os cuidados que devemos tomar, tá? Então, tudo isso a gente vai estudar aqui, né, na giardia. Então, deu para entender, gente, por que a gente está, né, estudando os reinos, os protozoários. Nós temos um minutinho aqui, tá? Estou avisando para depois se caírem, vocês não ficarem com dúvida. Professora, vai voltar, né? Na hora que terminar aqui, encerrou a nossa aula. Qualquer dúvida quanto ao fórum, né? Quanto a qualquer outro assunto relacionado à aula, estou disponível até às 22, tá? Podem perguntar, podem mandar no WhatsApp, pode estar tirando as dúvidas aí que a gente responde. Mas as aulas são esses 2 tempos, tá? Com intervalo. Às 19 horas o fórum, às 19h30, às 20h10, nossa aula, aí tem um intervalinho de 20 minutos, e a gente volta às 20h20 até às 9 horas. Certo? Que aí, quando terminar esse tempo aqui, encerra, tá? Então, gente...